Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel, esse aqui é o canal Daniel Lucena, que tem por objetivo trazer estudos, ensinos e pregações da Palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. E hoje nós vamos de EBD, pois é, Escola Bíblica Dominical, e temos por tema hoje a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E eu te convido para ficar comigo até o final desse vídeo, para que juntos possamos aprender um pouco mais da santa e poderosa palavra de Deus. O texto áureo que vamos usar para essa temática se encontra na carta ou epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos celestiais em Cristo. A verdade prática para a minha vida e para a sua vida diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica que você pode acompanhar aí na sua casa se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, do 9 ao 14. O objetivo geral que temos aqui nessa temática, nesse estudo, é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo. Glória a Deus. Meus queridos, é bem certo que sabemos que a vontade de Deus é nos abençoar. Deus tem uma profunda vontade em me abençoar e abençoar você. Quando vamos fazer a leitura do livro do Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, nós vamos ver que lá está escrito assim: que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, mostrando ali Deus arquitetando o plano de enviar o seu Filho na terra para derramar o seu sangue na cruz, para me salvar e para te salvar, a fim de nos abençoar com as sublimidades das suas bênçãos espirituais. Quando vamos ler em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, nós vamos ver que está escrito assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto, para alguns teólogos, aponta, é a primeira profecia bíblica para alguns teólogos que aponta para o Messias que viria a fim de redimir o povo, ou seja, a fim de reconciliar o povo com a pregação do Evangelho para nos levar aos lugares celestiais. Ou seja, o plano de Deus de arquitetar uma reconciliação para trazer as sublimes e infindáveis bênçãos de Cristo para a minha vida e para a sua vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 11, ele diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho, a qual por mim é anunciado, não é segundo os homens, porque eu não recebi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ali reconhecendo que o evangelho que ele anuncia, ele recebeu de Jesus. Olha que maravilha, ele reconhecendo que ele recebeu as sublimes bênçãos espirituais que estão dentro dele para anunciar esta poderosa palavra. E assim como o apóstolo Paulo nos convida a conhecer um pouco mais das características da verdadeira adoração e das sublimes bênçãos espirituais na carta aos Efésios, eu te convido para continuar comigo nesse vídeo, para que juntos possamos extrair o máximo possível dos ensinos aqui desta palavra de Deus. Glória a Deus. Nós vamos trabalhar aqui com 3 tópicos. O primeiro tópico tem por nome a nova posição em Cristo. O segundo tópico, uma vida cristocêntrica. E o terceiro tópico, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Então vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico, a nova posição em Cristo. É bom pontuarmos que estávamos perdidos. Precisamos pontuar que estávamos perdidos, conforme o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, quando ele vai dizer assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos destinados à ira, estávamos destinados à condenação, ou seja, não tínhamos sublimidades de bênçãos espirituais, estávamos destinados à ira. Mas Deus arquiteta o seu plano de nos trazer uma nova posição. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, agora crendo na pessoa do Senhor Jesus, eu tenho direito a uma nova posição. Glória a Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 36, a Bíblia diz assim, o evangelista conta
que Jesus, quando veio encarnado, estava andando e via que os homens andavam errados e desgarrados, como ovelhas que não tinham pastor, e teve grande compaixão deles. Olha aí. E depois ele vai até a cruz derramar o seu sangue, mostrando a sua compaixão e o seu amor em nos dar uma nova posição em Cristo. Agora podemos ter uma nova posição. E na busca das sublimidades, das bênçãos espirituais, é de suma importância ter essa nova posição em Cristo. O primeiro subtópico desse primeiro tópico tem por nome a doxologia. O que é doxologia? Doxologia é um hino, um cântico, uma prece, uma adoração a uma divindade. E no nosso caso, a adoração que fazemos ao Senhor Jesus Cristo. O que caracteriza uma verdadeira adoração? Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vem contando em detalhes o que caracteriza essa verdadeira adoração. E também contando as sublimes bênçãos espirituais que estão embutidas nesse texto. Ele chega a dizer no versículo 3, que a gente usa como textual, assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos celestiais em Cristo. Glória a Deus. O comentarista da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, ele chega a dizer que Paulo aqui está fazendo uma espécie de um hino teológico quanto à adoração. Glorificado seja o nome de Jesus. No segundo subtópico, as bênçãos espirituais. Eu listei algumas aqui que estão embutidas nesse texto da carta aos Efésios. No versículo 4 do capítulo 1, nós vamos ver que está escrito assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha aí a primeira bênção aqui no texto que já nos mostra as bênçãos espirituais. Deus nos elegeu santos. Por isso que na carta de Pedro ele vai dizer assim: sede santos, porque ele é santo. Ou seja, Deus elegeu a igreja, o povo dele, santo. E o que é santo? Santo é ser separado. Nós somos separados de uma velha vida e agora estamos separados para uma nova vida glorificada na presença de Deus. Somos santos não porque somos bons, mas sim porque ele nos separou para uma nova vida em Cristo Jesus. Ele também nos predestinou filhos, como está no versículo 5. O evangelista João vai dizer assim, que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome. Bem sabemos que todos somos criaturas, mas quando aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nos tornamos filhos por adoção. Adoção. Bendito seja o nome de Jesus. Ele também nos fez agradáveis para si mesmo, nos remiu pelo seu sangue, nos acolheu, ou seja, estávamos perdidos, revelou a sua palavra. Olha o que diz no versículo 13 aqui da carta aos Efésios: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Que maravilha, né? Deus nos revelou a sua palavra. No evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O salmista, no Salmo 119, no verso 105, vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ele também nos selou com o Espírito. Olha a parte B do versículo 13. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que maravilha! Olha, e ainda separei mais uma bênção aqui que está no texto. Ele nos garantiu a promessa, conforme está no versículo 14. Glória a Deus! Terceiro subtópico, a nova condição. Para falar da nova condição, é preciso explicar a expressão em Cristo, essa expressão que usamos muito em nosso meio. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Usamos muito essa expressão. E para explicar, nós vamos usar um texto que está em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, a qual o apóstolo Paulo vai dizer assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A expressão em Cristo é para todo aquele que agora anda em Espírito e em verdade, cumprindo os preceitos da vontade da palavra de Deus. Mas essa expressão em Cristo só é possível por conta da consumação. Olha o que Hebreus vai dizer no capítulo 5, no versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha aí, essa expressão só é possível por causa da consumação. Mas agora precisamos juntar outro texto. Aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5,
Versículo 17, a Bíblia diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Então agora eu tenho a responsabilidade humana, mas a consumação de Cristo, junto a essas duas coisas, e então agora eu uso a expressão em Cristo, ou seja, não estou mais em trevas, agora estou desfrutando dos benefícios dessa gloriosa redenção. Bendito seja o nome de Jesus. Não estamos mais em trevas. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele vai dizer assim: porque Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bendito seja o nome de Jesus. Ou seja, temos uma nova condição agora, uma nova posição em Cristo Jesus, para receber as sublimes bênçãos espirituais. E eu finalizo esse tópico dizendo: as bênçãos que recebemos de Cristo nos possibilitam uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico: uma vida cristocêntrica. Meus queridos, é bem certo que sabemos que hoje vivemos em um mundo altamente egocêntrico, hedonista, narcisista, antropocêntrico, um mundo a qual tudo é voltado para o eu. Mas em contrapartida está a igreja no meio disso, e a igreja tem uma vida cristocêntrica. E na busca das sublimes bênçãos espirituais, eu preciso estar tendo uma vida cristocêntrica, a qual Cristo é o centro das minhas atitudes. Cristo é o centro quando eu estou em casa, Cristo é o centro quando eu estou no trabalho, Cristo é o centro quando eu estou na rua, Cristo é o centro quando eu estou na festa. Eu tenho que ter uma vida cristocêntrica. E o primeiro subtópico tem por nome a revelação do mistério. No versículo 9, aqui na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele nos mostra o seguinte: descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Olha aí, o apóstolo Paulo nos mostrando aí sobre essa revelação que estava oculta, como está em Colossenses 1:26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, de acordo com o que o agrada. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, ou seja, a revelação do mistério. Ou seja, a palavra de Deus agora é a revelação do mistério para que nós possamos desfrutar de uma vida cristocêntrica. Glória a Deus. Cristo tem toda a preeminência, tem toda a autoridade. Ainda falando da palavra revelação, o livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse, que vem do grego apo, que significa tirar, e calipse, ou calipto, que significa sombra. E quando você junta essa palavra, dá tirar a sombra, ou tirar o que está cobrindo. E aí chegamos ao entendimento de revelar, ou seja, revelação. Por isso que vamos dizer que o livro do Apocalipse é a revelação de Deus para a nossa vida. E toda a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aqui está o mistério da revelação que vai nos ensinar a ter uma vida cristocêntrica. Glória a Deus. O segundo subtópico tem por nome a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo, conforme está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5. Nesse sentido, a ruptura ou o abismo provocado pelo pecado é restaurado em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, ou seja, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que tudo será como Deus planejou. É verdade. Quando ele fala aqui que essa conotação não tem um princípio universalista, o que ele quer nos dizer? Que quanto à salvação, ele não está dizendo que tudo vai convergir em Cristo quanto à salvação. Não. Quando ele diz que tudo vai convergir em Cristo, ele está falando que Cristo vai voltar e buscar a sua igreja e também vai julgar as nações. A Bíblia fala de duas ressurreições. Ressurreições dos justos e dos injustos. Daí dá para a gente tirar uma base quanto a isso. Ou seja, não é universalista dizer que tudo vai convergir em Cristo, não significa que eu posso viver como eu quero e Cristo vai me salvar a si mesmo. Negativo. Não é isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras ensinam para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo e começar a praticar os princípios da sua palavra para ter o nome escrito no livro da vida. Isso ocorrerá na plenitude dos tempos.
Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, ou seja, o que é a plenitude dos tempos? É o tempo que chega numa sincronia completa. Mas a palavra tempo aqui usada, ela não tem o sentido de cronos, ou seja, de uma cronologia, de uma sequência voltada para o homem. Não. A palavra tempo aqui usada, ela vem do grego kairos, que significa tempo divino. Ou seja, o tempo divino eu não sei e você também não sabe. E uma base bíblica para isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, quando os discípulos estão conversando com Jesus e eles perguntam: Senhor, quando restaurará o templo a Israel? E Jesus então responde para eles: olha, não compete a vós sabeis o tempo nem as estações, mas somente ao Pai compete saber. Bendito seja o nome de Jesus. O terceiro subtópico tem por nome louvor da sua glória. Em Cristo, ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica, ou seja, ele confirma que o propósito da eleição é louvar e glorificar a Deus. Isso significa não somente adorar em palavras e ações, mas levar os outros a fazerem o mesmo, conforme está escrito na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 2, no versículo 12. Olha o que o apóstolo Pedro nos ensina aqui. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ou seja, adora a Deus no templo, adora a Deus com dízimos e com ofertas, mas também adora a Deus quando eu estou andando, quando eu estou na festa, quando eu estou no meu trabalho. Ou seja, eu costumo dizer que somos uma Bíblia humana. Estamos andando e dando bom testemunho para que vidas venham adorar ao Senhor e se inserir no corpo de Cristo através da nossa vida. Tudo o que fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e termina na sua glória. E eu finalizo esse segundo tópico dizendo: os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação do pecador e a restauração de todas as coisas. Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico tem por nome: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. E o primeiro subtópico: o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve e se rende por meio da fé recebe o selo do Espírito Santo. Em Tito, na carta de Tito, capítulo 3, versículo 5 ao 7, ele vai dizer isso. Ao render-se ao Espírito Santo, Deus identifica os que pertencem a Cristo, e o maligno não lhe toca, conforme está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Bendito seja o nome de Jesus. Mas isso é para aqueles que estão inseridos, que estão nas práticas que Deus quer que tenhamos diante da sua palavra. O maligno não nos toca, só pode nos tocar com a permissão do Altíssimo. Glória a Deus. O Espírito Santo também é ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, conforme está no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 7 e 8. É ele que me convenceu um dia, é ele que te convenceu, e é ele que continua convencendo vidas. Glória a Deus. Ele também produz um verdadeiro relacionamento com Deus, o Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22 e 23 a gente vai ver isso. Segundo subtópico, o penhor da nossa herança. O termo grego aqui usado para penhor, arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra penhor tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Por isso que usamos essa palavra hoje, dizendo: vou penhorar isso, vou penhorar aquilo. Essa é a origem dessa palavra. O Espírito Santo, ele é o depósito que garante a nossa herança. Glória a Deus. Isso não quer dizer salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Por isso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 13, ele vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Glorificado seja o nome de Jesus. Aquele que perseverar até o fim receberá sublimes bênçãos espirituais futuras quanto à salvação. Eu finalizo esse tópico dizendo: o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação e lhes garante a vida eterna. Glória a Deus. Meus queridos, para continuar, para receber as sublimes bênçãos espirituais, é necessário aplicar o que aprendemos aqui.
ter uma nova posição em Cristo, ter uma vida cristocêntrica e entender que o Espírito Santo, glória a Deus, é o penhor da nossa herança. Glória a Deus, eu concluo essa aula dizendo, nessa parte da Epístola aos Efésios, ficou evidente duas coisas. Primeiro, reconciliação do ser humano com Deus. E segundo, a restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por si mesmo, por mim. É necessário viver agora nessa vida, uma vida na posição em Cristo, para receber as sublimes bênçãos espirituais. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor nada é vão. Continuemos firmes buscando as sublimes bênçãos espirituais. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está inscrito aí no meu canal, se você gostou dessa aula, deixa o seu like, deixa também seu comentário, deixa aí talvez a sua pergunta, para que possamos compartilhar. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho para que você possa estar recebendo as nossas novas postagens e os nossos conteúdos. Mais uma vez eu finalizo agradecendo. Deus te abençoe grandemente, ricamente e poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.